Bom dia, são 9h50. A capital paulista amanheceu com o céu encoberto e com uma fina garoa. Os termômetros marcam agora 17 graus e uma temperatura máxima prevista é de 22. O MAC Notícias está no ar e estes são os destaques de hoje. Segundo o IBGE, mais de 10 milhões de pessoas moram só no Brasil, número que cresceu 40% na última década. Cotas raciais. Como anda o processo de inclusão nas universidades? A Pequena Sereia chega em São Paulo com um grande elenco e tem ingressos online esgotados quase até o final da temporada. Conheça mais da culinária nortista do Brasil por meio do primeiro restaurante acreano de São Paulo, a Casa Tucupi. Os túneis de vento são fundamentais no desenvolvimento da indústria aeronáutica e automobilística. Quantas mulheres você conhece no cargo de treinadora, juíza ou como diretoras de clubes esportivos? No MAC Notícias, iremos discutir a representatividade feminina no comando do esporte e saber a opinião daquelas que vivem este cenário de perto. Dez ministros deixam o cargo por causa das eleições que vão ocorrer este ano. Essa saída, impulsionada pelas eleições de outubro, é apenas uma das mudanças ocorridas nos ministérios do Brasil durante o governo Temer. Acompanhe a reportagem sobre a reforma ministerial de Larissa Lara. O presidente Michel Temer promoveu uma reforma em 11 pastas dos ministérios do Brasil. A troca de ministros é impulsionada pelas eleições de outubro de 2018. A redução do número de ministérios é uma proposta de Temer desde que assumiu a presidência da República em maio de 2016. Em seu discurso, disse que diminuiria a máquina administrativa do país. No governo Dilma, havia 32 ministérios. Atualmente, existem 29. Eles são órgãos criados pelo governo para facilitar a administração do país. Os ministros são os chefes no planejamento e elaboração de programas e políticas públicas. A nomeação também é de interesse do presidente. Temer nomeou muitos senadores e deputados em sua posse. Quase 60% dos cargos ministeriais eram ocupados por ele no início de seu mandato. Eu, presidente dessa estrutura maluca do Brasil, monto ministérios, invento ministérios só para acomodar 30 partidos políticos que querem estar dentro do governo para ter verba pública. Dizendo, se eu não estiver representado no seu governo com um pouquinho de verba, caro presidente, eu vou ser oposição. É crucial a confiança entre presidente e ministros, porque essa comunicação indica quais ministérios necessitam de maior atenção e de quanto dinheiro depende em cada um. Quando você muda ministro, você corre dois riscos. Primeiro é descontinuidade. Então, assim, puxa, o ministro que estava saindo estava tocando alguns projetos que iam acabar de sair. Da semana que vem eles seriam anunciados. O novo ministro chega e pode tomar duas atitudes. Puxa, eu não estou bem a par disso, me dá mais um tempo, porque eu preciso analisar, preciso estudar, tomar pé da situação. Ou o ministro simplesmente não concorda com aquilo. Ele diz, bom, agora que eu tenho poder, acho esse projeto muito ruim, cancela. Ao longo de seus 2 anos no governo, Michel Temer nomeou 63 ministros. Essa mudança causa impacto na vida das pessoas e de todo o país e dificulta a implantação de projetos públicos. Acho que temos ministérios em excesso, acho que há funções redundantes simplesmente para acomodar interesse. Acho que a gente tinha que colocar critérios objetivos de análise de ministro. A instabilidade ministerial do governo Temer deve-se principalmente a 2 fatores. O primeiro deles diz respeito à corrupção, que fez cair os então ministros da Transparência Fabiano Silveira e Romero Jucá do Planejamento por conta de suas ligações com a Operação Lava Jato, ainda em 2016. Depois vem a incompetência, ilustrada na demissão do ex-ministro da Cultura Marcelo Caleiro após o impasse do projeto imobiliário junto ao ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, que foi mais um a deixar o cargo à disposição. O debate em torno da efetividade das cotas raciais para as universidades públicas continua sendo uma polêmica. Por outro lado, quem pretende fazer uma universidade particular também encontra dificuldades. Veja na reportagem de Beatriz Góes. A chamada Lei de Cotas surgiu em 2012 com o objetivo de proporcionar mais igualdade a alunos oriundos de escola pública. A lei também garante
que 50% das vagas sejam reservadas a pretos, pardos e indígenas. Acho que as cotas são um instrumento importante de reparação para a comunidade negra em relação à exclusão que a gente vive no Brasil historicamente, não só do ponto de vista econômico, mas também cultural e educacional, principalmente, né? Nas universidades particulares, o sistema de cotas raciais não é obrigatório. O maior acesso de pretos, pardos e indígenas se dá através de programas que levam em consideração a situação socioeconômica, como o ProUni e o FIES. O ProUni, por exemplo, atendeu cerca de 1,9 milhão de alunos até o primeiro semestre de 2016, sendo destes 70% com bolsas integrais. Para o professor Renato, o preconceito permanece e a desigualdade histórica ainda é presente nos dias atuais. Por mais que exista o discurso que não, a gente é tudo miscigenado, a diferença se faz, a diferença está aí no dia a dia. Alguns alunos que não me conhecem acham que eu sou um técnico. Sempre fui a favor, não só por me enquadrar nesse grupo, né? Mas por reconhecer o desfalque que há. Por que não ter as cotas raciais? É claro, não seria o ideal seria ter uma educação boa, pública, aí todo mundo realmente teria chances iguais, entendeu? De entrar na universidade, mas não há. Então, por isso que eu realmente sou muito a favor das cotas raciais. É paliativo, deveria ser paliativo, mas não está mudando nada a escola pública, o ensino. Então, vai ter que ter, até melhorar. E o governo de São Paulo anuncia que a inflação é de 2,27%, a segunda menor taxa em 78 anos. O levantamento é de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor. Nosso repórter, Christian Costa, tem mais informações. Bom dia, Christian. Bom dia, Giovânia, a todos que nos assistem. Olha, o índice da taxa de inflação na cidade de São Paulo em 2,27% não é uma boa notícia. Os fatores que ocasionaram esse resultado são o alto número de desempregados em São Paulo, em torno de 2 milhões de pessoas. Em consequência, o baixo poder aquisitivo do consumidor. A indústria também está bem ociosa. De acordo com o Instituto de Pesquisa ao Consumidor, em 2019, essa taxa de inflação irá para 3,7% ou 4%. Por conta disso, ontem à noite, no Palácio dos Bandeirantes, se reuniu o governador de São Paulo, Márcio França, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e o ministro da Fazenda, para definirem estratégias e evitar esse aumento da inflação para 2019. Christian Costa para o MAC Notícias. Sair da fase da adolescência e virar adulto não é uma tarefa fácil. Sair da casa dos pais e morar sozinho é um grande desafio para o jovem brasileiro. Administrar a situação financeira é uma dificuldade encontrada quando se tem o que arcar com os próprios gastos. Confira na reportagem de Tawane Barbosa. Para quem é acostumado a morar com os pais, ter todas as contas pagas, quando passa a morar sozinho, sofre um choque de realidade. Segundo o IBGE, mais de 10 milhões de pessoas moram só no Brasil, número que cresceu 40% na última década. O país acabou de sair de uma recessão de 2 anos aí, então teve 2 períodos de inflação relativamente alta. Acho que morar sozinho exige um planejamento financeiro assim, de longo prazo, tem que ter um controle muito grande das suas finanças, colocar tudo no papel, né? Você vai começar a pagar conta de água, luz, gás, etc., fazer compra de casa, então tem que ser alguma coisa muito bem estruturada para não chegar no final do mês e faltar dinheiro, alguma coisa desse tipo. O peso de arcar com as próprias contas é enorme. Além disso, uma das grandes dificuldades que o jovem encontra ultimamente é nos afazeres domésticos. Quando a gente pensa em sair da casa dos pais, fica super feliz, vou morar sozinha, festa todo dia, eba. Não é assim que funciona. E uma das maiores dificuldades que a gente encontra é de manter a casa limpa, porque você trabalha de dia, estuda à noite, e quando chega cansada, não sabe como a sua mãe tinha disposição para realmente arrumar tudo, lavar a louça. Então, hoje em dia, eu falo muito para ela, nossa, como você conseguia deixar tudo isso limpo, eu não consigo fazer nada. Se organizar para pagar as contas e não terminar o mês no vermelho é uma grande dificuldade. Eu tenho uma planilha que eu fiz no Excel, onde eu coloco todas as contas que eu tenho que pagar no mês, tudo que eu tenho que gastar, que eu posso gastar e que eu não posso. Só que sai um pouco de controle, sempre sai um pouco de controle. Aquela coisa da gente sai,
vê uma blusinha, vê uma roupa, quer comprar, e aí você compra sempre a mais do que deveria e sai um pouco fora do eixo, mas eu tento sempre me planejar bem e seguir aquilo que eu coloco na minha planilha, para no final eu conseguir pagar as contas tudo certinho e ainda sobrar um dinheiro. Tá tudo na ponta do lápis, ver se o que você ganha condiz com morar sozinho, porque custo de aluguel já é um custo relativamente alto, tudo isso vem embutido um monte de outros custos, então acho que na verdade quando você é jovem seria um período interessante para você começar a juntar dinheiro e não ficar se desdobrando para conseguir pagar todas as contas no final do mês. Então acho que essa decisão de morar sozinho, talvez ela tem que ser muito bem pensada e, se possível, adiada até ter uma estabilidade financeira. A catarata é responsável por 51% dos casos de cegueira no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, são realizadas cerca de 450 mil cirurgias por ano. Veja na reportagem de Larissa Manduca. A catarata ocorre quando o olho começa a ficar opaco, causando uma visão embaçada, falta de nitidez e visão dupla. Na maioria das vezes, resulta em uma perda visual progressiva, tanto de perto quanto para longe, podendo ser unilateral ou bilateral. O paciente pode queixar-se também de perda de contraste das cores, troca frequente do grau de óculos sem melhora na qualidade de visão. A cirurgia de catarata, ela é uma cirurgia feita com anestesia. Não existe cirurgia que remove a catarata a laser totalmente, é uma cirurgia com corte mesmo, e existe um aparelhinho que a gente usa para comer a catarata. A cirurgia demora em média 30 a 40 minutos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo do grau da catarata, e a pessoa vai para casa no mesmo dia. A causa mais comum da catarata é o envelhecimento natural do cristalino ao longo da vida. Encontrava assim, sem enxergar praticamente nada de perto, principalmente com o meu olho esquerdo, e foi passando os tempos, foi ficando cada vez pior, até que fui no oculista e ele constatou que era uma catarata que eu precisava operar. Hoje eu estou perfeita, leio letras bem pequenas, costuro, coloco a linha na agulha, não preciso de óculos de perto. Existe também a catarata congênita, na qual o bebê já nasce com a doença. Entre os tipos estão o senil, que ocorre com o avanço da idade, congênita, que surge ao longo do nascimento por causa de infecções intrauterinas, como rubéola, sarampo e sífilis. Secundária, causada por doenças ou medicamentos, traumática, que se desenvolve após alguma lesão no olho e também pode ocorrer após o tratamento de radiação. Segundo um levantamento realizado pelo Conselho Federal de Medicina, em dezembro do ano passado, pelo menos 904 mil cirurgias eletivas estão pendentes no Sistema Único de Saúde. Nessa lista, a cirurgia de catarata é uma delas. Na tentativa de diminuir a fila de espera no SUS, em março deste ano, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo realizou um novo mutirão da catarata. Na cidade de Sorocaba, interior da capital, 5 mil pessoas esperavam pela cirurgia do Sistema Único de Saúde. 3 meses depois, cabe também à população cobrar o governador do estado de São Paulo, já que inúmeras pessoas perderam suas visões na fila de espera. Uma realidade assustadora são os números sobre violência doméstica no Brasil. A cada 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência física, segundo o Instituto Maria da Penha. Veja na reportagem de Júlia Sampaio. A violência doméstica é um fenômeno que só aumenta cada ano no Brasil. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o SNJ, uma em cada 100 mulheres brasileiras tiveram que recorrer à justiça para denunciar. No ano de 2016, foram registrados 1.273.398 casos. Desse número, 388.263 são novos, o que representa 16% de aumento. Uma comissão parlamentar de inquérito com a finalidade de investigar a condição das mulheres no município de São Paulo foi instalada em 2017.
E dentro dela foi identificado que alguns dos serviços, como o Centro de Cidadania e Centro de Referência da Mulher, não estavam funcionando corretamente por falta de pessoal e falta de verbas para a manutenção de serviços como a assistência psicológica. A presidente da CPI, Soninha Francini, comentou sobre o assunto. Na assistência social, você tem 5 casas sigilosas de acolhimento. Essas casas, elas funcionam com capacidade máxima, com um número completo de trabalhadores. Aliás, elas não poderiam continuar em funcionamento se elas não tivessem todos os cargos preenchidos corretamente. O problema é serem só 5. O problema é serem muito poucas. E aí você tem uma série de outros serviços que não são serviços de acolhimento, quer dizer, lugares onde as mulheres ficam instaladas durante um período, que são os centros de referência, centros de convivência. Então, também, eles têm um número de equipes estabelecido em lei, obrigatório, mas precisariam ser muito mais numerosos, esse que é o ponto. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a violência contra a mulher deve ser tratada como questão de saúde pública. Então, o Estado seria responsável por atender essa mulher, devendo tirá-la da situação de risco e acolhê-la. Não, a gente não está capacitado para receber e tratar as vítimas na quantidade necessária. Até porque a gente sabe que muitas vítimas não reportam a violência. Os casos de violência são subnotificados. Por razões diferentes, muitas mulheres não procuram as autoridades quando são vítimas de violência. Então, se todos os casos fossem notificados, ia ficar muito mais evidente que a cidade não tem ainda a estrutura necessária. A CPI, além de investigar a violência doméstica, também averiguou questões como a saúde da mulher e empoderamento feminino. Há 40 anos surgiram as primeiras delegacias especializadas em violência contra a mulher. E os tribunais deixaram de absolver imediatamente homens que usassem como defesa de agressão a defesa de honra. Mesmo assim, a violência contra a mulher cresce anualmente no Brasil. A legítima defesa da honra ainda absolve diversos homens acusados de violência doméstica. Os policiais das delegacias das mulheres não recebem nenhum treinamento específico pelo Estado. 79% das vítimas se queixam que os profissionais não acreditam no depoimento, desestimulam a denúncia ou culpam a vítima. Há de se pensar, então, o quanto o Estado realmente faz para ajudar a mulher vítima de violência e o quanto ele finge que faz. E veja a seguir, a arte no grafite nas ruas de São Paulo. O MAC Notícias volta em instantes. Surgiu a aspirina da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Quer comer uma coisa diferente sem gastar muito? Agora está ficando cada vez mais fácil encontrar um prato diferente em qualquer lugar que você vá. Com comida de rua, todo mundo está acostumado. Quem nunca comeu um pastel de feira ou um churros para matar a fome? Comidinhas de rua são a cara de São Paulo. Mas agora, esses pratos estão ganhando cara nova. Em diversos terminais de ônibus e estações de metrô, já é possível encontrar áreas diferenciadas, especialmente para comer. As comidas também são novidade. Yakisoba, baião de dois, acarajé... Tudo preparado no local. Isso sem deixar de lado os clássicos, é claro. Então, se você quer diferenciar o cardápio e pagar pouco, as praças gourmet são uma boa opção. Após greve por todo o país, postos de gasolina e transportadoras já estão normalizadas. A repórter Amanda Martins está ao vivo com a gente para falar um pouco sobre o assunto. Bom dia, Amanda!
Bom dia, Ariovânia. Nas 2 últimas semanas, o Brasil paralisou por conta de uma greve realizada por caminhoneiros de todo o país. Os motoristas, que interditaram inúmeras rodovias, reivindicavam contra o preço do diesel, que havia aumentado mais de 50% nos últimos 12 meses. Por conta disso, o abastecimento de combustível chegou a ficar zerado, gerando alvoroço. Além disso, o setor alimentício e até o hospitalar foram prejudicados. Após uma negociação entre o governo e os caminhoneiros, a greve foi diminuindo aos poucos, tendo sua finalização total na última quarta-feira. Amanda Martins para o MAC Notícias. Nos horários de pico, as linhas de metrô da cidade de São Paulo transportam milhares de pessoas por dia. A jornalista Amanda Martins passou pela linha verde dentro destes horários de pico e mostrou um pouco de como funciona o transporte público para quem não possui outra forma de voltar para casa. A estação Consolação da linha 2 verde do metrô de São Paulo interliga, por um túnel, os passageiros até a estação paulista da linha 4 amarela. Segundo dados da Via 4, empresa que administra a linha amarela, cerca de 80% das pessoas que passam por lá estão indo para a linha verde, totalizando em torno de 240 mil passageiros por dia. Durante o horário de almoço e no final da tarde, o fluxo aumenta, gerando muitas vezes superlotações. Para se ter uma ideia, no sábado que antecedeu o carnaval deste ano, os trens tiveram velocidade reduzida por conta do tumulto causado pelo grande número de pessoas. Cerca de 2 milhões de usuários dependem do ônibus para ir trabalhar e voltar para casa na cidade de São Paulo. E para quem depende desse transporte público, o excesso de pessoas e o atraso dos veículos acabam se tornando um transtorno na vida do paulistano. Aproximadamente 22% da população de São Paulo utilizam os ônibus para se locomover pela cidade. Os horários mais caóticos são das 6 às 9 da manhã e entre as 5 da tarde e as 8 da noite, com lotação máxima de 38 passageiros sentados e 91 em pé em algumas linhas de ônibus. Porém, na maioria das vezes, esses números não são respeitados. Pesquisa revela que fatalidade envolvendo pedestres é maioria em acidentes de trânsito. A lei visa inibir infrações cometidas pelos próprios pedestres, a fim de diminuir o número de tragédias do tipo. Sofreu mudança no prazo para entrar em vigor. Acompanhe agora na matéria da repórter Rafaela de Oliveira. De acordo com o levantamento divulgado pelo Movimento Paulista de Segurança no Trânsito no início do mês de maio, pedestres correspondem a 28% das vítimas fatais em acidentes no trânsito. No último ano, foram registradas quase 1.600 mortes em ruas, avenidas e rodovias do país. E a imprudência de alguns condutores aliada à fraca legislação contribui diretamente para esse cenário. Já regulamentada, a medida que prevê multa para pedestres que cometem infrações, sendo a mais comum delas atravessar fora da faixa, foi adiada de abril deste ano para março de 2019. O Conselho Nacional de Trânsito não justificou o motivo do adiamento. O grafite e a pichação fazem parte da arte de rua. Artistas e amadores expressarem o que sentem sobre si, sobre o mundo por meio do desenho em muros, paredes e prédios. A repórter Nayara Nascimento andou pelo centro da cidade para conferir essa manifestação cultural. A revolta das pessoas em presenciar a opressão na era da ditadura fez com que o desenho nos muros brasileiros se impregnasse. O grafite e a pichação são produzidos com muitas cores, curvas e linhas, mostrando em paredes algo incômodo sobre a vida social. Muitas pessoas contradizem essa arte. A pichação, por exemplo, por ter característica mais rude, contendo poucas cores, é considerada vandalismo. O oposto do grafite, visto como obra de arte por suas curvas e desenhos mais legíveis. Mas e para você? O que é arte? O programa Adote uma Praça atingiu em abril desse ano o número de 1.100 áreas adotadas na cidade de São Paulo. A repórter Letícia Parron foi conferir as praças nas ruas de São Paulo. Para fugir da correria da capital, o paulistano encontra abrigo nas áreas verdes da cidade, seja para conversar, descansar ou passear com o seu cachorro.
Mas mesmo assim, inúmeras dessas áreas verdes públicas, como praças e canteiros na cidade de São Paulo, são esquecidas pela população e vivem abandonadas. Para evitar o descaso com os espaços públicos, a Prefeitura de São Paulo criou o programa Adote uma Praça. A iniciativa tem como objetivo a conservação dessas áreas e a manutenção, além de deixar o espaço público mais bonito. Esses espaços estão à disposição para adoção, tanto de pessoas físicas ou jurídicas. Para adotar uma praça, confira as áreas disponíveis no site da Prefeitura de São Paulo e saiba como continuar o processo. Os postos de saúde de todo o país estão oferecendo a vacinação contra a gripe. Segundo o Ministério da Saúde, 66% do público-alvo já foram atendidos com o intuito de evitar a contaminação do vírus. A repórter Nayara Nascimento tem mais informações sobre a vacinação da gripe. Bom dia, Nayara. Bom dia, Ariovânia. Atualmente foram registrados 2.088 casos de contaminação da gripe influenza no país, fazendo com que o Ministério da Saúde enfatize a importância das pessoas irem até os postos de saúde para obter a vacina da gripe. Por causa da greve dos caminhoneiros na semana passada, o Ministério resolveu prorrogar o fim da vacina para o dia 15 de junho. As pessoas que obtêm a dose gratuitamente são idosos, gestantes, pessoas portadoras de doenças crônicas, professores da rede pública e particular, pessoas privadas de liberdade, gestantes e crianças de 5 meses até 6 anos de idade. Nayara Nascimento para o MAC Notícias. As calçadas de São Paulo estão repletas de irregularidades. Entre elas, buracos, descuidos e o tamanho menor do que permitido. Veja na reportagem de Marcela Del Nero como está a situação das calçadas na capital paulista. O direito de ir e vir está previsto para toda a população, mas em São Paulo esse direito tem sido cada vez mais restrito. Por menor que seja o problema, as calçadas da capital paulista estão indo de mal a pior. Um exemplo é o caso da rua Manoel da Nóbrega, onde metade da calçada está praticamente destruída. Segundo os moradores, a situação está assim desde o início do mês e ninguém toma medidas para que seja consertado. A CET bloqueou a passagem pelo local, mas com o passar do tempo, a faixa de segurança está apenas caída no chão. O transtorno é tanto que acabou refletindo no restante da calçada. A situação se repete em diversos bairros da cidade, fazendo com que pedestres optem a andar na rua, correndo perigo de serem atropelados. E no próximo bloco, você vai conhecer mulheres que ocupam cargos de comando no esporte. E vai conhecer um pouco sobre a culinária do norte do país. O MAC Notícias volta em instantes. Olha que prédio enorme! Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios. Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Mobilidade urbana para os idosos existe em São Paulo? Como estão as ruas, avenidas, as calçadas que passam os pedestres? A repórter Laís Araújo traz essas informações. A cidade de São Paulo é um dos ambientes mais conhecidos em todo o Brasil. Lugar urbano onde se locomover está se tornando cada vez mais automotivo. Nos últimos 10 anos, o Brasil ganhou 8,5 milhões de cidadãos acima de 60 anos. Na capital, em especial, há uma preocupação maior quanto às ruas asfaltadas e as calçadas sem desníveis, tudo isso para facilitar o deslocamento dos pedestres.
Isso porque o número de idosos que se acidentam por maus cuidados com os ambientes públicos são de 100 mil por ano, de acordo com uma matéria de junho de 2017, publicada na revista Veja São Paulo. O ano é de Copa do Mundo, mas a posse de bola também devem estar com elas. Você sabia que menos de 20% das mulheres ocupam cargos no esporte brasileiro? Vamos mostrar este assunto com a repórter Iovânia Soares. Segundo as últimas pesquisas sobre a presença feminina em cargos de comando no esporte brasileiro, verificam-se números inferiores a 20%. Dentre os 7 membros do Conselho Executivo do Comitê Olímpico Brasileiro, apenas um é mulher. Mas por que é tão difícil a mulher conseguir papéis mais altos no esporte? A sociedade ainda é muito machista, é um ambiente muito fechado. A dificuldade da inserção feminina no esporte não é de hoje. Até a década de 1970, as mulheres eram proibidas de praticar esportes julgados de exclusividade dos homens. O Decreto-Lei nº 3.199/1948, artigo 54, dizia: às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Atualmente, é possível encontrar mulheres competindo em esportes de alto rendimento. Samantha Soares, de 24 anos, já coleciona inúmeras medalhas no judô, mas sente diferença de oportunidade no que diz respeito a salário, contratação ou apoio financeiro para treinar. Embora tenha melhorado um pouco dos últimos anos para cá, mas ainda assim tem muita diferença. Acho que o homem tem que ganhar a mesma coisa que a mulher, ou vice-versa, independente do título que tiver, entendeu? Acho que tem que existir um padrão em relação a títulos e os dois têm que receber igual por aquilo que eles merecem. Mas, quando o assunto é cargo de comando, há pouca representatividade feminina. Lucimar ainda tem dificuldade de ser reconhecida como treinadora na luta livre. Ainda é um pouco difícil ser reconhecida como treinadora. Está acontecendo agora o Ginasíades, né? Um evento, logicamente, que é escolar, né? Estudantil. De toda delegação não está indo nenhuma mulher, né? Sendo que há outras mulheres que estão trabalhando na área, com atletas classificados, eles não convocam, apenas convocam os homens. Em 1981, iniciaram incentivos para haver, no mínimo, 10% de mulheres em posições de comando no desporto até o final de 2000. Em 1998, houve uma segunda conferência, que aumentou a meta para 20%, a ser cumprida até em 2005. Em 2010, a comissão do COI, Mulheres e Esporte, publicou os resultados. 18,3% de presença feminina nos comitês executivos das federações internacionais de esportes e de 17,3% nos comitês olímpicos nacionais. Ambas não atingiram a meta de 20%. Os túneis de vento são os grandes responsáveis pelo desenvolvimento de carros e aviões modernos. Esses equipamentos envolvem uma alta tecnologia para simularem os efeitos que o vento produz sobre um objeto sólido. O nosso repórter Vitor Fonseca conta mais detalhes sobre os túneis. Os túneis de vento são uma estrutura que simulam o comportamento do ar em relação a diversos objetos sólidos. Esse equipamento é responsável no desenvolvimento de aeronaves, foguetes, automóveis e carros de corrida cada vez mais tecnológicos. O Centro Técnico Aeroespacial de São José dos Campos possui o maior túnel de vento do país, com a velocidade chegando a 30% da velocidade do som. E o objetivo dele é realizar medidas. Então, a gente utiliza a seção de menor área, né, dentro desse túnel para realizar as medidas. É lá que a gente coloca o objeto que vai ser estudado. A indústria aeronáutica é a grande responsável pela criação dos túneis, sendo consequentemente os veículos mais testados. A finalidade dos ensaios é determinar as características de desempenho e estabilidade durante o voo. Nos foguetes, a maior preocupação é em relação às rajadas de vento, que influenciam o trajeto previsto, por não possuir dispositivos que permitam o controle da trajetória do voo. Os carros de corrida da Fórmula 1 demandam horas de ensaio nos túneis de vento, para desenvolverem forças aerodinâmicas que garantam a aderência dos pneus na pista de corrida. Outra preocupação dos engenheiros é que os carros da Fórmula 1 gerem forças para baixo, já que possuem asas no mesmo formato dos aviões.
Os automóveis são exaustivamente testados nos túneis. O objetivo dos engenheiros é desenvolver veículos cada vez mais econômicos no consumo de combustíveis, graças à resistência do ar durante o movimento. Uma preocupação no ensaio com os carros é em relação à aderência na geração de forças aerodinâmicas no sentido do solo e a estabilidade perante eventuais rajadas de vento. No Brasil, há uma variedade de pratos a se experimentar. Baião de dois, acarajé, churrasco. Cada região é caracterizada por uma culinária típica. Muito se fala dos pratos nordestinos e pouco da gastronomia presente no norte do país. Você já ouviu falar sobre o tacacá? Vamos conferir um pouco da reportagem de Carlos Gomes. O Brasil é o ponto de encontro de muitas culturas regionais. Essa diversificação é vista não apenas nas crenças e vestimentas, como também nos pratos que vão à mesa dos brasileiros. De norte a sul, ou até mesmo do exterior, o país adquiriu uma herança rica em sabores. Só de olhar para o Nordeste, a gente verifica uma grande variedade gastronômica. Assim também é no Sul, com o chimarrão e o churrasco. Porém, pouco se fala do Norte do país. Amanda Vasconcelos saiu do estado do Acre, se desafiando na capital paulista. Ela é dona do primeiro restaurante acreano de São Paulo, a Casa Tucupi, localizada na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. A atração principal está na divulgação da culinária nortista. A gente tem muita influência indígena na nossa gastronomia. A folha do jambu tem um componente que deixa a boca levemente dormente. E os índios, eles usavam essa flor como anestésico natural. A gente usa muito, usando tacacá, que é um dos pratos mais conhecidos. A gente usa no pato no tucupi, na rabada no tucupi. Quibe de macaxeira, baixaria, dentre outros pratos. Os clientes logo de cara encontram um cardápio bem variado. E você? Conhece alguma comida do norte do país? Não. Não? Tucupi, tacacá, você nunca ouviu falar? Não faço ideia do que seja. Não, eu não conheço. A Isabel, Bucuzá. Não, que eu me lembro não. Tucupi, tacacá. Ah, sim, já ouvi falar em tucupi, mas eu nunca comi, nunca experimentei. Já pelo nome, a casa busca enfatizar o seu local de origem. Tá numa onda de valorização dos insumos brasileiros, o que é gastronomia brasileira, né? Há uns anos atrás, todo mundo comia em restaurante francês e italiano. E agora tá muito em alta isso, né? De buscar essa brasilidade. Em clima de playoffs, a NBA é um dos maiores espetáculos do mundo esportivo. São 2 meses de muita adrenalina e vibrações dos torcedores. A repórter Laís Araújo está ao vivo e vai nos contar sobre a reta final da NBA. Bom dia, Laís! Bom dia, Carlos. Em clima das finais da NBA, o Cleveland Cavaliers, campeão da Conferência do Leste, enfrentou no último domingo o Golden State, campeão da Conferência do Oeste. Na segunda rodada dos 7 jogos que irá definir o verdadeiro e memorável campeão das conferências, Curry vem se destacando, ofuscando a passagem de LeBron James em quadra. Lembrando que LeBron é o grande destaque da NBA, sendo comparado até mesmo com o lendário Michael Jordan. Na noite de hoje, teremos o terceiro jogo deste campeonato. Quem levará a vitória? Cleveland ou Golden? Será jogão, viu, Carlos? O desemprego levou muitas pessoas a trabalhar em espaços públicos, como nas calçadas da Avenida Paulista. São artistas de rua que fazem imitações, dançam e cantam na esperança de receber algum dinheiro pelas apresentações. A matéria é da repórter Ana Laura Oliveira. Andando pelas ruas de São Paulo, não é difícil de se encontrar artistas de rua. Eles estão nas calçadas, em frente às lojas e até mesmo nas faixas de pedestres, quando o semáforo fecha. As performances são em sua maioria musicais, mas podemos encontrar também mágicos, estátuas vivas e dançarinos. Os artistas em geral colocam suas caixas ou até mesmo a capa de seus instrumentos
na sua frente e começam seu trabalho, na esperança de ganhar algum dinheiro pelo show. Em pesquisa realizada pelo SP Tours, 35% dos artistas de rua são nordestinos. Isto porque eles vêm para a cidade grande em busca de um emprego melhor do que de onde vieram. As pessoas que se encontram trabalhando nas ruas estão nessa situação quando procuram uma recolocação no mercado ou por não acharem o desejado emprego, acabando assim fazendo das ruas os seus postos de trabalho. Os musicais estão ganhando visibilidade no Brasil. Este ano, só em São Paulo, vão ser montadas em termos de grande produção 17 peças do gênero. A Pequena Sereia, que estreou há apenas 2 meses na nossa cidade, já vendeu 50 mil ingressos. A repórter Maria Beatriz foi às ruas para entender um pouco mais sobre o assunto. Inspirada na animação da Disney de 1989, o musical A Pequena Sereia estreou na Broadway em 2008. Mas, com grandes críticas negativas, não trilhou carreira de sucesso. A adaptação aqui no Brasil, a primeira da América Latina, chegou no final de março desse ano. Com um toque brasileiro, conta com um elenco espetacular e já faz sucesso entre os espectadores que lotam quase todas as sessões. Cada show é um organismo particular. Nenhum show é sequer semelhante ao outro. A energia é até um nível energético. Só que, assim, como um exemplo, tem uma plateia fria, depende. Então vamos esquentar essa plateia. Aí, às vezes tem uma plateia muito eufórica. Ok, vamos trabalhar essa energia. Muito. É uma dinâmica, por isso que é tão apaixonante, por isso que é tão viciante. A gente vicia no trabalho. O teatro musical tem ganhado cada vez mais espaço no cenário brasileiro. 10 anos após a sua primeira montagem, A Noviça Rebelde, um dos clássicos da Broadway, volta para os palcos de São Paulo, adaptado novamente pela dupla Miller Botelho. Há 10 anos eu estava assistindo A Noviça Rebelde. Eu por coincidência, eu estava quase vindo para São Paulo nessa época. Eu era muito, tipo, eu tinha, sei lá, 15 anos, eu acho. Eu achei lindo o espetáculo, eu me lembro de ter ficado muito emocionado quando assisti. E eu já estudava interpretação, eu já era ator, eu trabalho desde os 8 anos de idade. Mas nunca tinha feito musical, nunca tinha trabalhado com musical. Eu acho que eu não teria feito um bom trabalho antes em algum musical se eu tivesse passado antes. Então, estar fazendo Noviça hoje, pra mim, é a concretização de um sonho. A Noviça Rebelde estreou nos palcos da Broadway em 1959, mas conquistou o mundo inteiro quando Julie Andrews deu vida à protagonista Maria nas telas de cinema em 1965. A trama acontece pouco antes da Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo começa a se instaurar na sociedade. Maria vive em um convento, mas não consegue se adaptar às condutas religiosas e acaba indo morar na casa da família Von Trapp. Sua chegada muda drasticamente a rotina da família. Uma curiosidade super interessante é que a primeira adaptação aqui no Brasil ganhou uma versão em CD, que hoje você pode conferir também nas listas de Spotify. A arte circense que acompanha o homem desde os tempos das cavernas, por simplesmente colocar o homem em risco diante do que pode ser considerado lúdico. Essa arte vem ganhando espaços e levando sua mensagem para muito além das lonas. A repórter Mirella Lemos acompanhou os bastidores de uma companhia e traz uma reflexão sobre a cultura milenar. O circo que acompanha o homem desde os tempos das cavernas, pelas suas técnicas e desafios, hoje ganha outras linguagens. Muito além dos sapatos maiores que os pés e as meias coloridas, considerado um dos personagens primordiais da arte circense, o palhaço agora ocupa novos espaços, muito além das lonas. Acreditando nisso, a companhia Ruelá, criada em 2017 e formada por Lucas Branco, Rodrigo Zanetti, Marcelo Marcon e Nilson Domingues, surge com a intenção de unir o tradicionalismo da arte com sua releitura nos dias atuais. O palhaço sai do picadeiro, ele vai para a rua, para o teatro, para qualquer espaço. Como ele carrega o circo na alma, ele de certa forma também traz consigo o malabarista, o acróbata, o mágico, dentro da sua alma, que é a sua essência. Representa a figura da lona de certa forma e vai sempre representar. Eu vejo o palhaço como uma figura que ele representa o circo e ao mesmo tempo é exigido dele muitas outras habilidades, não só fazer rir, mas quanto saber um pouco de malabares, saber um pouco de música, saber um pouco de mágica. Minha escola foi a rua, feira,
teatro de rua, e é nessa relação que eu fui aprendendo, bebendo muito dos meus professores que vêm de família circense, da oratória, de pai para filho, indicando técnicas. O erro é bem-vindo. Nossa fragilidade, né? Nossa fragilidade. A gente subjuga, transforma o que está instaurado como certo, e o palhaço chega e subverte isso. Então o palhaço ele chuta a bunda do patrão. Quem que vai fazer isso socialmente? Vamos começar! Uau! Vamos começar! Bem, o MAC Notícias fica por aqui. E esses foram os destaques de hoje. Segundo o IBGE, mais de 10 milhões de pessoas moram só no Brasil, número que cresceu 40% na última década. Cotas raciais. Como anda o processo de inclusão nas universidades? A Pequena Sereia chega em São Paulo com um grande elenco e tem ingressos online esgotados quase até o final da temporada. Conheça mais da culinária nortista do Brasil por meio do primeiro restaurante acreano de São Paulo, a Casa Tucupi. Os túneis de vento são fundamentais no desenvolvimento da indústria aeronáutica e automobilística. Quantas mulheres você conhece no cargo de treinadora, juíza ou como diretoras de clubes esportivos? No MAC Notícias, iremos discutir a representatividade feminina no comando do esporte e saber a opinião daquelas que vivem este cenário de perto. Muito obrigado pela sua companhia e um bom dia para você que nos acompanhou. Um bom dia e até a próxima edição.